Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 253, vamos ler os capítulos 45 e 46 de Jeremias. No capítulo 45 vamos ver o Senhor passando uma mensagem de esperança a Baruque. Lembra, Baruque é o escriba de Jeremias, ele é a pessoa que está escrevendo as palavras de Jeremias. E ele não tá bem. Aliás, isso é até um flashback. Lembra que o livro de Jeremias não está escrito em ordem cronológica, né? E essa parte se passa até antes da destruição completa de Jerusalém. E antes de Jeremias e Baruque serem levados ao Egito. No capítulo 46, vamos começar uma sessão onde o Senhor está falando do julgamento das nações ao redor de Judá. E isso vai do capítulo 46 até o capítulo 51. Então vamos continuar vendo esse assunto por mais alguns dias. Hoje também vamos começar o livro das Lamentações. E lembra, o contexto é aquele cerco a Jerusalém que os babilônios fizeram. E foi horrível. Morte para todo lado, destruição e até canibalismo. Simplesmente horrível. E aqui no livro das Lamentações, do profeta Jeremias, ele está andando na cidade durante esse cerco. E ler as coisas que ele descreve parte nossos corações. Mas é interessante para ver como os corações do povo judeu estavam partidos naquele momento, vivenciando tudo aquilo. Enfim, só para dar uma mini introdução ao que vamos ver hoje. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 253. Vamos ler Jeremias, capítulos 45 e 46, o capítulo 1 de Lamentações e o Provérbios, capítulo 17, versículos de 21 a 28. O livro do profeta Jeremias, capítulo 45, para Baruque. Palavra que o profeta Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, quando escreveu estas palavras no rolo, sob o ditado de Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Isto diz o Senhor, Deus de Israel, para ti, Baruque. Tu dizes: Ai de mim, pois o Senhor acrescenta sofrimentos à minha dor, canso-me de gemer e não encontro repouso. Dize-lhe isto, assim diz o Senhor. Olha, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. E tu pedes milagres para ti? Não os peças, porque hei de enviar desgraças a todo ser vivo, oráculo do Senhor. E tu salvarás tua vida como um despojo, em qualquer lugar aonde fores. Oráculos contra as nações. Capítulo 46. Palavras do Senhor ao profeta Jeremias sobre as nações. Oráculo contra o Egito. Contra o Egito, contra o exército de Necal, faraó do Egito, que chegou até Carquemes, junto ao Eufrates, e foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá. Preparai escudo e adarga, lançai-vos ao ataque, encilhai os cavalos, montai cavaleiros, alinhados com os capacetes, afiai as lanças, vesti a couraça. O que vejo? Estão aterrados, batem em retirada seus soldados derrotados. Fogem correndo sem virar-se, cercados de pavor, oráculo do Senhor. Que a agilidade não salve, que a valentia não livre. Ao norte, à margem do Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é esse que sobe como o Nilo e encrespa suas águas com os rios, que diz: crescerei, inundarei a terra, destruirei cidades com seus habitantes? Montai a cavalo, lançai-vos carros, avançai soldados, núbios e líbios que põem escudo, lídios que retesam o arco. Esse dia é para o Senhor dos Exércitos dia de vingança, para se vingar de seus inimigos. A espada se ceva, se sacia, pinga sangue, porque o Senhor dos Exércitos celebra um banquete no norte, à margem do Eufrates. Sobe a Galaade em busca de Bálsamo, capital do Egito. Em vão multiplicas as curas, tua ferida não se fecha. As nações conheceram tua humilhação.
pois teus lanceiros enchem a terra. Tropeçaram soldado com soldado, juntos caíram os dois. Palavra que disse o Senhor ao profeta Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi derrotar o Egito. Anunciai-o no Egito, apregoai-o em Magdó, apregoai-o em Mênfis e Táfnis. Dizei: informação, alerta, pois a espada se ceva ao redor. Por que está deitado teu boi Ápis e não se levanta? Porque o Senhor o derrubou poderosamente, tropeçou e caiu. Dizem a seus camaradas: de pé, fujamos da espada mortífera, ao nosso povo, à nossa terra nativa, e chamam o faraó com este apelido: estrondo fora de hora. Por minha vida, oráculo do rei que se chama Senhor dos Exércitos, como é real o Tabor entre os montes e o Carmelo junto ao mar, acontecerá. Mênfis será uma desolação, incendiada e desabitada. Prepara a bagagem do desterro, população do Egito. Egito é uma bezerra formosa. Do norte vem uma mosca, vem. Também seus mercenários eram bezerros cevados. Fogem juntos sem parar, porque lhes chega o dia funesto, a hora de prestar contas. Ouvia, assobia como serpente, porque avançam os exércitos, invadem-na como lenhadores com seus machados, cortam seus bosques, oráculo do Senhor. Por muitos e incontáveis que sejam, embora sejam mais que gafanhotos, é derrotada a capital do Egito e entregue ao exército do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu pedirei contas ao Deus Amon de No, ao Egito com seus ídolos e príncipes, ao faraó e aos que confiam nele. Eu os entregarei em mãos de inimigos mortais, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e seus generais. Depois será habitada como outrora, oráculo do Senhor. Tu não temas, servo meu, Jacó. Não te assustes, Israel. Eu te trarei de longe, são e salvo, e a tua descendência do cativeiro. Jacó voltará, descansará, repousará sem alarmes. E tu não temas, servo meu, Jacó, pois estou contigo, oráculo do Senhor. Acabarei com todas as nações por onde te dispersei. Não te consumirei, embora não te deixe impune. Eu te corrigirei como é devido. O Livro das Lamentações, capítulo 1. Como está solitária a cidade populosa! Tornou-se viúva a primeira das nações, a princesa das províncias em trabalhos forçados. Passa a noite chorando, correm-lhe lágrimas pelas faces. Não há ninguém entre seus amigos que a console. Todos os seus aliados a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi para o desterro, humilhada e escrava. Hoje habita entre gentios, sem encontrar repouso. Os que a perseguiam alcançaram-na e a cercaram. Os caminhos de Sião estão de luto, pois ninguém vem às festas. Suas portas estão em ruínas, seus sacerdotes gemem, suas donzelas estão desoladas, e ela própria cheia de amargura. Seus inimigos a venceram, seus adversários triunfaram, porque o Senhor a castigou por sua contínua rebeldia. Até suas crianças foram para o desterro à frente do inimigo. A cidade de Sião perdeu toda a sua formosura. Seus nobres, como cervos que não encontram pasto, caminhavam desfalecidos, empurrados pelas costas. Jerusalém recorda os dias tristes e turbulentos, quando seu povo caía em mãos inimigas e ninguém o socorria. E ao vê-la, seus inimigos riam de sua desgraça. Jerusalém pecou gravemente e ficou manchada. Os que antes a honravam, a desprezam vendo-a nua. E ela, entre gemidos, se vira de costas. Leva sua impureza na veste, sem pensar no futuro. Que queda tão terrível! Não há quem a console. Olha, Senhor, minha aflição e o triunfo do meu inimigo. O inimigo pôs a mão em todos os seus tesouros. Ela viu os gentios entrar no santuário, apesar de os teres proibido de entrar em tua assembleia. Todo o povo, entre gemidos, anda à busca de pão. Ofereciam seus tesouros para comer e recuperar as forças. Olha, Senhor, vê como estou humilhada.
Vós que passais pelo caminho, olhai e vede. Existe dor como a minha dor. Como me maltrataram. O Senhor me castigou no dia do incêndio de sua ira. Do céu atirou um fogo, que entrou em meus ossos. Estendeu uma rede diante de meus passos e me fez retroceder. Me deixou consternada e sofrendo o dia todo. O Senhor fez um fardo com as minhas culpas e o atou com sua mão. O lançou no meu pescoço e curvou minhas forças. Entregou-me em mãos que não me deixam levantar. O Senhor desbaratou meus capitães no meio de mim. Fez recrutamento contra mim para triturar meus soldados. O Senhor pisou no lagar a donzela, capital de Judá. Por isso estou chorando. Meus olhos se desfazem em água. Não tenho perto quem me console, quem me reanime. Meus filhos estão consternados diante da vitória do inimigo. Sião estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor mandou os povos vizinhos atacar Jacó. Jerusalém ficou no meio deles como lixo. Mas o Senhor é justo, porque me rebelei contra a sua palavra. Povos todos, escutai e vede minhas feridas. Minhas donzelas e meus jovens partiram para o desterro. Chamei meus amantes, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e anciãos morreram na cidade, enquanto buscavam alimento para recuperar as forças. Vê, Senhor, minhas angústias e a amargura de minhas entranhas. Meu coração por dentro se revolve de tanta amargura. Na rua, a espada me deixa sem filhos. Em casa, a morte. Escutai como gemo, sem ninguém que me console. O inimigo se alegrou com minha desgraça, que tu mesmo executaste. Porém, faz que chegue o dia anunciado, e serão como eu. Cheguem suas maldades à tua presença, e trata-os como me trataste por causa de minhas rebeliões. Multiplicam-se meus gemidos, desfalece meu coração. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 21 a 28. Quem gera um tonto terá sofrimentos. Não terá alegria o pai de alguém ruim. Coração alegre favorece a cura. Ânimo abatido seca os ossos. O perverso aceita subornas escondidas para torcer o curso da justiça. A sabedoria está diante do sensato, mas o nécio olha para o infinito. Um filho tonto é raiva para o pai e amargura para a mãe. Multar um inocente não é certo. Açoitar os nobres vai contra o direito. O homem sensato economiza palavras. O homem prudente não se acalora. Nécio calado passa por sábio, e por prudente quem fecha os lábios. Pai Santíssimo, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos mostrar os sentimentos de Baruque, que era uma espécie de parceiro silencioso de Jeremias, o escriba de Jeremias. Obrigado por nos mostrar pelo que ele estava passando. Obrigado por nos apresentar ao livro das Lamentações e nos revelar a tristeza do povo de Jerusalém, a tristeza e o coração partido de Jeremias enquanto ele caminhava pelas ruas e via tanto sofrimento. E obrigado pela sabedoria que tu nos ofereces em Provérbios. Nos ajude a não apenas ouvir a tua sabedoria, mas viver a tua sabedoria com todo o nosso coração, mente, alma e força. E nos ajude a te amar com todo o nosso coração, mente, alma e força. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a tradição, vamos começar com Provérbios. E, uau! Hoje tem muita coisa boa. Aparece de novo esse tema de honrar pai e mãe, né? Um filho tonto é raiva para o pai e amargura para a mãe. Porque honramos nossos pais quando vivemos sabiamente, né? Ou pelo menos tentamos fazer isso. Nos esforçamos para viver sabiamente. E isso é muito bom. Mas aí também vimos esse último provérbio que diz: nécio calado passa por sábio, e por prudente quem fecha os lábios. E tem um ditado que diz que é melhor ficar quieto e pensar em que você não sabe a resposta do que abrir a boca e confirmar para eles que você não sabe. E acho que aqui é meio que essa ideia, porque muitas vezes somos tentados a querer abrir a boca e falar, a querer expressar nossa opinião sobre tudo, inclusive lugares onde ela nunca foi pedida, tipo, eu acho que tal coisa e tal coisa. Legal que eu tô falando isso aqui, mas eu venho todos os dias nesse podcast dar minha opinião sobre as coisas. Mas a verdade é que pra mim seria bem mais fácil não dizer nada.
Tanto que, quando chegarmos no capítulo 3 de Tiago, a carta de Tiago no Novo Testamento, uma das coisas que ele fala é que, olha, nem todos vocês iriam querer ser mestres e professores, porque os mestres serão passíveis de um julgamento mais severo. Ou seja, quem assume esse papel de aqui, ó, eu vou te ensinar, tá se colocando em uma posição perigosa, porque sim, há um padrão mais elevado para aqueles que estão liderando. Eles são mais cobrados. O que é bom, porque precisamos levar isso a sério, né? Educar o próximo é uma coisa muito séria. Agora, continuando, no capítulo 45 de Jeremias, vimos Baruque, que... E lembra que Jeremias não é escrito necessariamente em ordem cronológica. Então, ontem vimos Jeremias e Baruque sendo levados ao Egito, né? Teve a destruição de Jerusalém, então eles foram levados para o Egito. Porém, hoje, voltamos um pouquinho no tempo. Estamos tendo esse flashback da época em que Joaquim ainda era o rei de Judá. E vimos aqui que Baruque está angustiado, porque ele tem sofrido muito. Ele até diz, ai de mim, porque o Senhor... E assim, a gente acaba esquecendo, né? Esquecemos que, tipo, Jeremias foi jogado na cisterna, ele afundou na lama, né? Ele foi preso. Mas como Baruque não é muito mencionado, esquecemos que ele está passando não exatamente pelas mesmas coisas, mas ele está lá do lado de Jeremias, passando por tudo isso com ele. E hoje vimos a palavra do Senhor que vem a Jeremias e isso aqui é bom demais. Diz lá: isto diz o Senhor, Deus de Israel, a ti, Baruque. Isso aqui é incrível. E por que é incrível? Porque todo esse tempo, Baruque tem escrito as palavras do profeta Jeremias para outras pessoas. E aqui está a palavra de Deus vindo através do profeta Jeremias pessoalmente para ele. Nossa, que bênção que é poder enxergar as escrituras, sim, no contexto, né, escrito para as pessoas de determinado lugar em uma determinada época, mas também para nós. Baruque não só ouviu as palavras que Jeremias estava profetizando sobre arrependimento e preparem-se para a destruição que vem por aí, mas Baruque também ouviu o Senhor falando diretamente a ele. Isto diz o Senhor para ti, Baruque. Eu não falo apenas para os outros, mas também para ti, Baruque. E a palavra do Senhor que vem a Jeremias para Baruque diz: olha, eu estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. E tu pedes milagres para ti? Não os peças, porque hei de enviar desgraças a todo ser vivo. Ou seja, ainda tem mais destruição vindo, ainda não acabou. Mas tu salvarás tua vida como um despojo em qualquer lugar aonde fores. Ele dá a ele essa consolação que, assim, ele não está dizendo, Baruque, esse período de sofrimento que você está passando, essa angústia, essa provação, acabou. Fica tranquilo, agora vai ficar tudo bem. Não, ele diz, olha, ainda tem mais coisa para acontecer, mais coisas ainda precisam acontecer, porque esse mundo ainda está corrompido. Porém, Baruque, saiba que eu continuarei a abençoá-lo. E isso é algo muito bom para a gente ouvir, né? Porque nós também vivemos nesse mundo corrompido. Então sabemos que, sim, coisas ruins vão acontecer, tragédias vão acontecer, pessoas que nós amamos vão morrer, nós vamos morrer, pessoas que amamos ficarão doentes, nós também ficaremos doentes. Mas em meio a tudo isso, temos o Senhor. E o Senhor nos diz, durante tudo isso, eu estarei com você, eu te abençoarei, eu sempre estarei contigo. Agora, até aqui, no livro do profeta Jeremias, vimos ele profetizando e avisando para Israel várias vezes, dizendo que vocês precisam se arrepender, ou o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Deus o usará para fazer com que se arrependam. Ele vai usá-lo para colocá-los de joelhos, porque vocês não ouviram o Senhor. E vimos isso praticamente o livro todo, né? Então, agora, aqui, do capítulo 46 ao capítulo 51, Jeremias vai falar para as outras nações, dizendo que vocês, que nem aqui no capítulo 46, que ele começa falando para o Egito, ele diz para eles, olha, o Senhor usará Nabucodonosor para trazer o julgamento dele a vocês também, porque vocês também não deram seu coração ao Senhor. Vocês também foram rebeldes contra Deus. Mesmo que não sejam um povo que faz parte da aliança, de toda forma vocês têm vivido de forma ímpia, né? E assim o Senhor diz, eu vou usar esse Nabucodonosor para trazer julgamento, o meu julgamento, sobre vocês também. E é isso que vamos ver pelos próximos capítulos. Amanhã a gente vai ver Jeremias falar aos filisteus, a Moabe e assim vamos seguindo. Hoje também vimos o início do livro das Lamentações.
E algumas coisas para se ter em mente sobre esse livro. Ele se trata de Jeremias andando, como eu disse no início do episódio de hoje. Jeremias está caminhando pelas ruas de Jerusalém e vendo o incrível sofrimento que o povo está passando. E esse sofrimento vai ser cada vez maior conforme ele vai descrevendo ao longo do livro. E são palavras tão fortes. Ele diz: Vós que passais pelo caminho, olhai e vede. Existe dor como a minha dor. Como me maltrataram. O Senhor me castigou no dia do incêndio de sua ira. E isso é... Nossa! Isso estava no versículo 12, né? No versículo 11, ele diz: Todo o povo, entre gemidos, anda à busca de pão. Ofereciam seus tesouros para comer e recuperar as forças. Olha, Senhor, vê como estou humilhada. É muito sofrimento. Aliás, a forma como Jeremias escreveu esse livro é muito interessante. Ele basicamente segue a sequência do alfabeto hebraico e cada verso começa com uma letra do alfabeto. Assim, em ordem, né? Porque, obviamente, cada verso começa com uma letra do alfabeto. Mas aqui, cada verso começa com uma letra do alfabeto seguindo a ordem alfabética hebraica. Então você tem Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Bet, que é a segunda letra. Inclusive é daí que vem o termo alfabeto, de Aleph, Bet. As duas primeiras letras do hebraico. E esse estilo de escrita é chamado de acróstico alfabético, ou só acróstico. Mas aí você pergunta, por que Jeremias fez esse livro em acróstico? Ele estava só fazendo isso pelo desafio, para ver se ele ia conseguir começar cada verso com uma letra, seguindo a ordem do alfabeto? Então, eu já vi uma explicação para isso que era a seguinte, que Jeremias, por estar sofrendo, lembra, ele é o profeta das lamentações, a dor de Jeremias ao ver o sofrimento do povo é tão grande que ele escolheu se limitar a escrever cada verso com a primeira letra, seguindo a ordem alfabética, para assim ele não só começar a dissertar sobre sua dor, porque se ele fizesse isso, se ele despejasse suas emoções na página, seria muita, mas muita coisa e ficaria uma bagunça. Porque, tipo, pensa, se você estivesse passando pela pior época da sua vida e você fosse escrever desabafando sobre tudo isso, ou a pior época da vida de alguma pessoa próxima e você fosse escrever desabafando sobre isso, você ia falar muita coisa e muitas palavras sem uma ordem certa e que só você entenderia o sentido. Então, como fazer para expressar esses sentimentos de uma forma organizada? Então, essa teoria diz que talvez tenha sido essa a razão para Jeremias ter escrito tudo em acróstico. Ele se limitou a escrever nessa ordem para que tivesse um sentido e não fosse apenas ele sangrando as palavras na página em sua dor e agonia. Então, nesse primeiro capítulo, temos a imagem de uma viúva que chora. E nos próximos capítulos, Jeremias vai, claro, explicar os motivos pelos quais ela chora e vai conectar eles com os pecados de Judá, com os pecados do povo de Deus. E à medida que vamos lendo, vemos que, assim como no caso de Baruque, essas palavras não foram escritas apenas para um determinado povo em uma determinada época, mas também para nós, especialmente quando estivermos sofrendo e de luto. Lembra lá no começo da nossa jornada, das palavras de Jó, que ele clamava ao Senhor dizendo que ele desejava nunca ter nascido? E aqui temos a representação de Jerusalém, que está sitiada, e ela clama: Olhai e vede, existe dor como a minha dor? Como me maltrataram? E conforme avançamos, as descrições vão ficar cada vez mais pesadas sobre o que o povo de Israel estava vivendo durante aquele cerco. E essa é a pergunta que nos fazemos também, né? Existe dor como a minha dor? Então, essas lamentações, elas não só estão expressando o sofrimento daquele determinado povo naquela determinada época, mas elas também foram feitas para falar do seu sofrimento. Elas foram feitas com a intenção de te mostrar que sim, a dor existe e ela é bem real. Agora aqui está uma maneira de falar sobre essa dor e de transformá-la em oração. Muitas vezes deixamos... E a última coisa agora, tá? Muitas vezes deixamos que nossa dor seja apenas isso. Apenas dor. Mas aqui, Jeremias está nos mostrando que podemos permitir que nossa dor se transforme em oração. Quando não só a sentimos, mas também a relacionamos com o Senhor e confiamos ela a Ele. E isso é muito forte e muito importante para nós, porque todos nós temos momentos de dor em nossas vidas, mas nem sempre temos momentos de oração. Então, quanto mais dor temos, mais oração temos para fazer.
Mas isso requer confiança, né? E confiar é algo que é mais fácil falar do que fazer. Então precisamos uns dos outros, precisamos elevar uns aos outros em oração, principalmente nos momentos difíceis, para que possamos ter em mente que, ok, eu tô passando por um momento difícil, por uma época complicada da minha vida, e que talvez ainda venham mais coisas ruins pela frente, porque, igual aqui que estamos vendo, Jerusalém está sitiada, e isso não é só um momento ruim que vai passar, não. O sofrimento não vai acabar ali. Na verdade, vai continuar até a destruição completa da cidade. Sabemos que é isso que vai acontecer porque já lemos a história algumas vezes, né? Mas ainda assim, o Senhor diz: sim, mas isso não será o fim. A história não acaba assim. E para sua vida também, isso não será o fim. A sua história não acaba assim. Então estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.